Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 24 de junho de 2021, quinta-feira, e nós estamos aqui para a nossa aula de matemática. Hoje nós faremos atividade de revisão, trabalhando com situações-problema. Então, eu vou explicar para vocês como nós podemos resolver de uma forma mais fácil os probleminhas. Combinado? Ao final da atividade, eu vou explicar o que vocês terão que fazer. Vamos lá. Primeiro probleminha. Felipe tem 145 figurinhas e ganhou mais 103 de sua tia. Quantas figurinhas ele tem agora? Então, eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente encontra um probleminha é colocar a equação. Isso é, utilizar os números que nós temos na operação. Olha lá. Coloquei o 145, coloquei a operação que eu vou fazer, que é uma adição, uma continha de mais, e o número que eu tenho no final. Então, vamos lá. 145 figurinhas é o que ele tem. Aí ele ganhou. Se ele ganhou, ele vai ter mais. Mais quantas ele ganhou? 103. E ele ficou com quanto no final? Eu não sei. Por isso eu coloquei o ponto de interrogação. Agora nós precisamos resolver a operação. Olha lá. 145 mais 103. 5 mais 3, 8. 4 mais 0, 4. E 1 mais 1, 2. Então, eu sei que agora ele tem 248 figurinhas. Agora eu vou colocar esse mesmo problema, porém faltando alguma informação. Olha lá. O Felipe ele tinha algumas, aí ele ganha 103 da tia dele e ele fica com 248. Quantas figurinhas ele tinha lá no começo? Então agora a gente tem que pensar na equação de novo. Olha lá. Ele tinha algumas, eu sei quantas ele tinha no começo? Não. Então é o ponto de interrogação. Mas ele ganha 103 da tia dele. Fica no final com 248. Perfeito. Agora a gente vai resolver. Só que na hora de resolver, nós vamos ter que fazer uma continha de menos. Ué, professor, mas não era uma continha de mais porque ele ganhou? Sim. Mas vamos analisar o problema. Quantos ele tinha lá no começo, sendo que no final ele tem 248? Vocês concordam comigo que se ele tiver mais que 248 no começo, e ele ganhar um pouquinho mais, ele vai ficar com muito mais no final. Então, o número lá no começo tem que ser menor que 248. E para que esse número seja menor, eu preciso fazer uma subtração. Então, 8 menos 3, 5, 4 menos 0, 4, e 2 menos 1, 1. Então eu sei que lá no começo ele fez 145 figurinhas da sua coleção. Beleza? E olha, o mesmo probleminha, só que faltando outra informação. Lá no começo, o Felipe tinha 145 figurinhas. E aí ele ganhou algumas da tia dele. Eu sei quantas ele ganhou? Não, né? Mas eu sei que ele ficou com 248 ao todo. Quantas figurinhas ele ganhou da tia dele? Então vamos pensar na nossa equação. Ele tem 145, ele ganha algumas, eu não sei quantas são, mas no final ele fica com 248. Então, na hora de resolver a continha, nós novamente vamos fazer uma continha de menos. Nossa, professor, mas por que de menos? Olha lá. Ele tinha um tanto, e aí ele ganhou outro, e ele ficou com 248. Esse tanto que a tia dele deu não pode ser maior que os 248, porque senão o resultado teria que mudar, né? Então, eu vou fazer os 248 que ele tem no final, menos o tanto que ele tinha lá no começo. 248 menos 145. 8 menos 5 dá 3, 4 menos 4 dá 0, e 2 menos 1 dá 1. Então eu descubro que ele ganhou da tia dele 103 figurinhas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a subtração, a continha de menos. O Pedro ele está jogando um novo jogo e ele tem 105 pontos. Na primeira rodada ele perde 22. Com quantos pontos ele ficou? Então eu sei que ele tinha 105, ele perdeu, então é o sinalzinho de menos, ele perdeu 22. Quanto que ele fica no final? Então eu preciso fazer a continha lá. 125 menos 22. Vamos lá então. 125 menos 22. 5 menos 2, 3. 2 menos 2, 0. E 1 menos nada, 1. Então eu sei que no final ele fica com 103 pontos. Olha outra maneira de pensar esse probleminha. O Pedro está jogando um jogo e ele tem alguns pontos. Eu sei quantos são? Não. Na primeira rodada, ele perde 22. E aí ele fica com 103 no final. Quantos pontos que ele tinha lá no começo?
Então eu vou pegar o 103, que é o que ele tem no final, e o que eu vou fazer? Eu vou somar com os 22 que ele perdeu. Ué, professor, mas ele perdeu 22 e eu vou somar? Então, eu preciso saber quanto ele tinha lá no começo. Você concorda comigo que lá no começo ele tinha mais ponto do que ele tinha no final? Por quê? Ele perdeu no meio do jogo. Então, lá no começo, o número é maior. Então, eu tenho que fazer uma adição. 3 mais 2, 5. 0 mais 2, 2. E 1 mais nada, 1. Então, lá no começo, ele tinha 125 pontos. Outra forma de pensar. O Pedro está jogando um novo jogo e tem 125 pontos. Na primeira rodada, ele perde alguns. Eu não sei quantos que ele perdeu, mas eu sei que no final ele ficou com 103. Quantos pontos que ele perdeu? Então, vamos lá. 125 é o que ele tem. Perde alguns, que eu não sei quantos, mas fica com 103 no final. O que eu tenho que fazer? Vou pegar o 125, que é o ponto que ele tinha lá no começo, e vou tirar o total que ele tem. Por quê? Com essa continha, eu consigo descobrir o valor que ele perdeu, certo? Então, 5 menos 3, 2. 2 menos nada, 2. E o menos 1, 0. Então, eu sei que no meio do jogo, ele perdeu 22 pontos. Beleza? Agora, vamos falar um pouquinho com outra operação. Agora com a multiplicação. O Rodrigo ele foi numa lanchonete e lá existem 4 tipos de sanduíche e 3 tipos de refrigerante. Quantas combinações que ele pode fazer? Essa vocês já sabem resolver, né? Então eu vou pegar os 4 tipos de sanduíche e multiplicar pelos 3 tipos de refrigerante. 4 vezes 3 dá um total de 12. Bem simples, né? Outra forma também, com a multiplicação é, em uma sala tem 6 fileiras com 12 cadeiras cada uma. Quantas cadeiras há nessa sala? Então eu tenho 6 fileiras vezes as 12 cadeiras. Porque vamos imaginar assim, eu tenho 12 cadeiras, mais 12 cadeiras, mais 12 cadeiras, 6 vezes. Então eu preciso resolver. 12 vezes 6 ou 6 vezes 12, tanto faz. 6 vezes 2 dá 12. Ponho 2 embaixo e subo 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1 que subiu, 7. Então, nessa sala, quantas cadeiras tem? 72. E para a gente terminar, Fernanda produziu 120 bolinhos e ela quer dividi-los em 5 caixas. Quantos bolinhos ela vai colocar em cada uma? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar os 120 bolinhos que ela fez e dividir, olha lá a palavrinha dividir já aparecendo, em 5 caixas. Então, 120 dividido por 5. 5 é a tabuada que a gente vai utilizar. 1 dá para dividir por 5? Não. Então, eu preciso juntar e ficar 12. 12 dá para dividir por 5. Lá na tabuada do 5, não tem o número 12, mas tem o número 10, que é 5 vezes 2. Então, 12 menos o 10, sobra 2. Agora, eu abaixo o número 0, fica lá do lado. Na tabuada do 5 tem 20? Tem. É quanto? 4 vezes 5. Então, eu faço menos 20, que dá um resto para mim de 0. Então, eu sei que quantos bolinhos ela vai poder colocar em cada caixinha? 24 bolinhos. Bem simples, né, galerinha? Agora, vocês devem acessar o outro link que eu mandei para vocês, que tem uma atividade onde vocês vão fazer no próprio caderno de vocês as continhas e vão resolver os probleminhas que estão lá e clicar na resposta correta. Combinado? É uma atividade bem simples, mas eu preciso que vocês façam as contas no caderno, porque senão vai dar errado. Beleza? Boa atividade para vocês. Caso tenham alguma dúvida, eu estou aqui para ajudar. Até a próxima. Tchau, tchau.